Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo. Esse é o nosso momento aqui de rever conteúdos, assuntos pertinentes ao nosso crescimento. Estamos aqui agradecidos por você que segue as nossas redes sociais e dando continuidade nessa semana do Dia dos Pais, Esse propósito de reflexão, os caminhos de reconciliação com os pais, numa abordagem sistêmica, da constelação sistêmica e também do Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina espírita. Continuando então com a Alessandra Fabíola Grossara, lá de Goiânia, facilitadora sistêmica, aromaterapeuta, e trazendo reflexões bastante pertinentes, essas alternativas de caminhos de reconciliação para com os pais. Então vamos seguir acompanhando mais uma contribuição da nossa querida Fabíola. Para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Isso nem sempre é assim fácil de se compreender, mas à medida que vamos vivendo e percebendo que todos nós temos nossas sombras e nossas dificuldades, e cada um fez o seu melhor, está tentando fazer o seu melhor, mesmo que por vezes aquele melhor seja tão pouquinho diante de nossos olhos, mas que tenhamos esse olhar benevolente, esse olhar amoroso. Que pena que foi assim, que pena que meu pai não conseguiu ser uma figura presente na minha vida, mas ele permitiu que eu estivesse aqui, ele permitiu que a vida chegasse até mim. Então isso é muito importante. E essa reconciliação, a gente pode até pensar de uma forma egoísta mesmo, que ela vai ser muito boa para o pai que recebe esse perdão, esse olhar mais benevolente, mas ela é muito mais benéfica para nós, para a gente poder seguir na vida com mais leveza, conquistando nossos propósitos, conquistando o mundo mesmo, Então, olhar para isso de uma forma leve. E mais uma vez eu repito, eu sei que isso não é tarefa fácil, mas quando temos esse propósito da evolução, ela é essencial. Eu diria que sem isso, praticamente não é possível a gente sair dos emaranhamentos familiares, cicatrizar essas feridas. Então esse perdão e esse olhar de ver o pai como uma figura comum, que fez aquilo que ele conseguiu, mesmo que aquilo não tenha sido o que gostaríamos que fosse, mas foi o suficiente para eu chegar até aqui. E lembrar sempre que agora, principalmente nós que já somos adultos, podemos dar esse colo e essa atenção que talvez não foi ofertada quando gostaríamos, quando éramos crianças. Então agora, nesse momento, a gente pode, depois dessa reconciliação interna com o papai, a gente pode cuidar da nossa criança interior. Pode dar esse colo, pode dar esses ensinamentos de coisas boas, Isso é possível e é nossa meta. Então nós vimos esse destaque que a Fabíola nos trouxe, dessa dor que existe ainda em relação aos nossos pais, e ela repete várias vezes, não é fácil, mas é necessário, E ela está falando já que não só aqueles que nos antecederam, que alguns a gente nem conheceu, mas a nossa energia se comunica, o nosso amor se comunica, não só é benefício deles, mas é benefício de nós mesmos, exercitarmos o perdão, o auto-perdão também, para que nós possamos alavancar, porque essas questões lá atrás, elas nos prendem em vários tipos de emaranhados, às vezes no sentido afetivo, da vida não caminha, no sentido material também. Então, que nós possamos estar refletindo
nesses caminhos de reconciliação com os nossos pais. E vamos então continuar a aproveitar esses conteúdos que a Fabíola nos trouxe aqui e mais uma vez trazendo a reflexão da constelação familiar e da doutrina espírita. E uma coisa muito importante pela visão sistêmica, a nossa mãe, por muitas vezes, ela não nos libera para amarmos o nosso pai. Principalmente naquelas situações que houve rompimento, que houve muita mágoa, né? Muita dor, às vezes a mãe foi abandonada. E aí a mãe fica com uma ferida muito grande, uma mágoa muito grande desse homem. E o filho, no seu amor, ele quer salvar a mãe. Mesmo que com palavras ela permita que o filho ame esse pai, que o filho se aproxime desse pai, mas o filho se sente assim, não, o meu pai fez minha mãe sofrer, então como eu posso amar o meu pai se ele fez minha mãe sofrer? Esse é um movimento que devemos fazer, todos nós indistintamente. Ficarmos no nosso lugar de filhos e deixar com eles os problemas deles, as mágoas deles, eles devem resolver. Então, se nossa mãe não consegue, por vezes, nos liberar para esse caminho de amor ao pai, o caminho dela talvez vai ser demorado, não vai ser nem possível, mas nós podemos fazer esse caminho, deixando cada um com a sua responsabilidade e ficando só com o que é o nosso. Porque a gente vê em muitas situações que o pai, às vezes ele tem vontade, né, conviver com o filho, ele tem vontade de liberar esse amor para o filho, mas a mãe não permite, por diversas formas, diversas palavras, diversas atitudes. Então, nós temos que ter essa sabedoria, honrar nossa mãe, mas também nos sentirmos livres para amar nosso pai, independente se ele não foi um bom companheiro, se ele não foi um bom parceiro para ela, mas saber distinguir esses lugares, ficarmos na ordem, ficarmos apenas como filhos. Isso é muito importante e nos cabe, né, fazer esse movimento. Isso faz a vida fluir de uma maneira tão mais tranquila, tão mais leve, e nós merecemos isso, todos nós, porque como disse no início, né, nós somos deuses, nós somos fagulhas do divino. Você que nos acompanha aqui pelas nossas redes sociais, essas reflexões que a nossa Fabíola Crossara está nos trazendo, todos nós, né, como lembra uma passagem do Evangelho também, quando Jesus diz assim: Pedro, os homens são mais frágeis do que maus. E tanto a nossa mãe, que sofreu e tem uma ferida aberta muitas vezes, na sua maneira que ela pode fazer de nos proteger, nos amparar, e nós, enquanto filhos, nós queremos assumir o papel de defensora da nossa mãe, que sofreu, que foi desrespeitada. Mas o que aqui a reflexão da constelação está nos trazendo? Que nós possamos ter o nosso papel de filhos, assumir o nosso papel de filho e conhecer o nosso pai pelo nosso próprio olhar, entendendo também a dor da mãe, que sofreu muito, né? Nós estamos, infelizmente, num país, num mundo, né, onde a violência doméstica impera, desrespeita absurdamente. Como lidar com essas questões? Então, todos nós que estamos no processo de crescimento, estamos nessa busca de saber lidar com essas dores, com as nossas sombras, refletindo também que os pais dos nossos pais, os avós, quem foram eles, né? E às vezes isso vai se perpetuando, sem querer justificar a violência, que não tem justificativa, mas de buscar esse caminho de crescimento, de reconciliação, de perdão a nós mesmos, perdão
aqueles que possivelmente falharam, nos feriram de forma tão grave a nós ou aos nossos, nossas mães, etc. Vamos então para mais uma parte final com a nossa querida Fabíola Corsala, que está nos trazendo lá de Goiânia essas ricas reflexões sobre o caminho de reconciliação com os pais. Inclusive, cabe aqui lembrarmos, que essa reconciliação também ela pode ser feita com aqueles pais que já não estão mais aqui nesse plano material, aqueles pais que já partiram para a pátria espiritual, porque sabemos que nós estamos apenas em uma experiência. Na verdade, nós somos espírito. Então, essa é apenas uma de nossas experiências, E todos esses movimentos, eles podem também ser feitos com aqueles pais que já estão na pátria espiritual. Essa reconciliação, esse perdão, esse caminho de busca desse amor sem julgamento. Isso nos faz crescer. Isso nos faz encontrar o divino, encontrar o amor sem julgamento, o amor incondicional. E esse é o nosso propósito. Que a vida é tão breve, essa nossa vida material. E sabemos que tem coisas difíceis, graves, mas também sabemos que às vezes uma palavra que o pai falou num momento de dor, estava nervoso, a gente também pega aquilo e dá uma força. O meu pai me magoou, o meu pai me tratou mal. Então a gente olhar para isso, vale a pena? Vale a pena alimentar esses sentimentos de rancor, de separatividade, de julgamento? Eu afirmo, não vale a pena. Não vale a pena. Casos extremos, nós temos o nosso sistema jurídico que deve ser levado, se a pessoa cometeu um crime, pagar pelo crime cometido, mas cada coisa no seu lugar. Não nos cabe julgar e condenar. Vamos ser mais leves, olhar com a visão ampliada, que a vida é passageira, que não devemos levar tudo a ferro e fogo, Podemos ser mais abertos, coração expandido no amor. Esse é o nosso objetivo. Esse deve ser o nosso horizonte, a nossa meta. E acolher esses pais. Acolher esses pais e fluir na vida, fluir no amor. Esse é o meu desejo, que possamos todos passar essa semana nessas reflexões. Cada um no seu momento, cada um no seu tempo. Paz e luz para todos. Aqui da nossa querida Fabíola. E nós deixamos aqui essa reflexão que muitos, viveram e vivem ainda momentos de muita dor, de muito sofrimento em relação ao que os pais nos trouxeram. Então, e que também possa entender o seu limite. Olha, eu não consigo aceitar o que meu pai fez, o que ele trouxe, o que ele me provocou, para minha mãe, etc, etc. Então vai chegar esse momento da gente conseguir, por isso a importância da doutrina espírita, nos ensinando que a oportunidade virá da gente ter essa reconciliação e que a gente possa estar trabalhando também de não desejar o mal àquilo que nos foi provocado. Mas se a gente não consegue perdoar ainda, que nós possamos não desejar mal a eles e, dentro do possível, buscar esse caminho de reconciliação. E para aqueles pais que já nos antecederam, já estão desencarnados, que a gente não conheceu, mas vamos vibrar para que o despertar possa vir para todos nós. E assim fazemos uma nova caminhada, um novo caminhar, um novo aprendizado. Que todos tenhamos uma ótima semana, um bom Dia dos Pais, em aprendizado, gratidão e reconciliação.